Bom, eu conheci o Ítalo Mudado quando eu cheguei propriamente. eh, eu comecei a fazer teatro em 64 e vinha a história ainda já do teatro clássico, dos festivais de teatro que tinha em Belo Horizonte, que eram anuais, e o Ítalo já era uma referência. Eu tinha 14 anos, eu era um menino, e o Ítalo, naturalmente, eu fiquei conhecendo, mas não fiz amizade com ele. Eu sabia quem era, acompanhei e assisti coisas em que ele estava e que ele fazia. E mais tarde é que vou ter um contato pessoal, já em 68, quando eu vou ser aluno dele no colégio universitário. Mas esse período aí de 64 a 68, o Ítalo era muito frequente nos espetáculos, muito frequente na mesa desse famoso bar, restaurante que havia aqui no Teatro Marília, que era o Stage Door, Porta do Palco. É onde a classe cultural se reunia. À noite, após os espetáculos, a classe, não só teatral, mas a classe cultural de uma maneira geral, se reunia aqui no Teatro Marília, no Stage Door, que tinha era um piano bar, na verdade, e um lugar muito agradável. Então, para cá vinham jornalistas, vinham artistas, vinham alguns políticos, mas basicamente era um local de artistas, o Stage Door. Então, as pessoas se conheciam mesmo a partir dessa socialização na mesa do bar, o que é muito comum em Belo Horizonte, né? As pessoas se conhecerem e fazerem relacionamentos e amizade em mesa de botequim. E o Stage Door, o Teatro Marília, era realmente o centro nevrálgico a partir da sua inauguração. Ele ficou sendo o centro nevrálgico da produção cultural. Galeria Guinhar, o Stage Door e aqui o Teatro Marília. Era tudo no mesmo lugar. E tudo acontecia aqui, né? E o Ítalo frequentava, como todos os outros frequentavam, e eu também. E essa minha chegada em 64 no teatro, infelizmente no ano do golpe militar, e eu vou então estabelecer eu muito novo vou estabelecer uma relação com pessoas que eu chamo de minha geração, mas que estavam 10 anos na minha frente, em termos de idade e também em termos de experiência artística, de produção, de teatro, essa coisa toda. Então eu era o mais novo, vamos dizer, membro dessa fraternidade dos artistas em Belo Horizonte por causa da idade que eu tinha. E o que eu chamo de minha geração, que é essa que está eu estou com 71, é essa que está hoje com 80 e 90 anos, e antes também, né, 70 e poucos, é a geração com que eu convivi e com a qual eu aprendi muito. E foi uma felicidade ter convivido com pessoas como o Ítalo e tantos outros, e que você aprendia muito, e discutia muito, e conversava muito, e trocava ideia, e você também fazia o seu círculo de relacionamentos. Isso foi acredito que foi uma sorte na minha vida, aliás, como tudo na minha vida foi muita sorte, para eu poder sobreviver aqui nessa terra de teatro. O Ítalo também foi uma personagem que era aquela figura num pedestal que eu cultivava pela sabedoria, pela cultura, né? E foi esse, então, foram esses os primeiros contatos. Primeiro vamos falar do Colune. O colégio universitário da UFMG era a porta de entrada para a Universidade Federal. Você só conseguiria entrar na Universidade Federal fazendo vestibular, mas se você fizesse o terceiro ano no Colune, terceiro ano do ensino médio,
você praticamente já estava com o pé dentro da universidade. Porque a experiência do Colune, que não durou tantos anos, a ditadura acabou com ele, ela era extremamente interessante. Naquela época não havia vestibular único. Vestibular era por escolas, né? Então, se você queria fazer direito, você escrevia no vestibular na escola de direito, medicina, na medicina, e é assim. O colégio universitário ele tinha os melhores professores de Belo Horizonte. Junto com ele, o colégio de aplicação, o colégio estadual, todos eles colégios públicos, né? E pegava, para você entrar no colégio universitário, você tinha que fazer um teste. E uma avaliação, né, escrita, e você fazia essa prova para a área que você tinha escolhido. Então, o colégio universitário se dividia em 3 áreas. A ciências sociais e humanas, né? Que era o CISO, ciências exatas, CIEX e ciências biológicas, CIBI. Então, quando você já entrava, você já vinha ou do clássico ou do científico, mas ali você ainda tinha uma divisão maior. Eu vinha do clássico, então no terceiro ano passei no exame e fui ser aluno do colégio universitário que funcionava no campus da Pampulha. O campus não tinha quase nada nessa época, tinha talvez o colégio universitário, a reitoria e mais uma ou outra unidade, que eu não me lembro qual era. Isso foi em 68. Então eu fui estudar no colégio universitário e lá eu fui aluno do Ítalo. O Ítalo era professor de literatura no SISO. E, e a hora que ele me viu e tudo, ele falou assim, nós vamos montar aqui um grupo de teatro. E montou. Né? Já vinha com essa ideia, ou já tinha montado, mas ele me chamou para participar dessa experiência do grupo de teatro do colégio universitário. Eu já estava fazendo teatro profissionalmente com 18 anos. E aí, para mim, ficava difícil. Como ficou difícil estudar no colégio universitário, porque você tinha que estudar de manhã e de tarde. Não dava chance de você trabalhar, a menos que trabalhasse à noite. Eu já trabalhava à noite com teatro, porque os ensaios nessa época eram à noite. Tudo acontecia no teatro à noite. Mas eu precisava de ter um outro suporte de trabalho e também precisava eu estava muito metido dentro da política secundarista, política estudantil secundarista. E eu já estava ali, eu já vinha, desde 16 anos, eu já tinha participação no Partido Comunista, no Partidão. E aí eu fui ser aluno do Ítalo. Isso é que foi a grande jogada, porque ser aluno do Ítalo é uma mágica. Na verdade, você tem na sua frente um cara com uma extensa cultura, uma vasta cultura clássica, e ele passa essas informações para você de forma apaixonada. Então você também se envolve com a forma do Ítalo dar aula. O Ítalo, na verdade, ele foi um grande formador de gente. Ele foi um grande propulsor de talentos e também uma pessoa que formava formava as pessoas de acordo com as necessidades delas. Mas ele vinha com toda essa cultura clássica, ele era professor das letras, né? E vinha com toda essa cultura clássica e trazendo o teatro grego para dentro da sua cabeça. O que não era difícil de acontecer na época, porque nós todos tivemos uma formação clássica. Né? São gerações ali muito perto, mas todas tiveram essa formação clássica, de conhecer os clássicos, não só do teatro, mas da literatura como um todo. E o Ítalo vinha aí dando a sua aula, e a gente ficava doido para chegar a hora da aula do Ítalo, para poder discutir e escrever e comentar esses clássicos que ele tanto abria a nossa cabeça e jogava dentro dela. Então, o colégio universitário é uma experiência muito interessante. E como o Ítalo tinha grandes professores dentro do colégio universitário, parece que eles pensaram os melhores professores da universidade para dar aula para esses secundaristas.
E então aquilo era o colégio era uma grande festa da sabedoria, do templo da cultura, do ensino. Essas coisas cuja existência vai ficar na memória de quem vivenciou, porque quem não viveu essa experiência do colégio universitário, de você já estar lá dentro, com o pé dentro da universidade, no campus, que ainda estava se formando o campus, é uma experiência muito grande. E quem teve professores como Ítalo Mudado, como eu tive, e eu só fiquei um semestre, essa que é a verdade, eu aproveitei ao máximo a presença do Ítalo ali na minha vida, ensinando o teatro grego. Olha, o Ítalo, são caminhos diferentes, né? A relação era de amistosa, de uma amizade fraterna quando encontrávamos. Mas nós não tivemos uma interação muito próxima, porque o Ítalo tinha uma atividade didática muito constante e eu tinha que produzir espetáculos, 2, 3 espetáculos por ano para poder garantir a minha sobrevivência naquela época. Então essa década de 70 eu não tive muita relação com o Ítalo, não sei, vendo os espetáculos dele, ele assistindo os meus, ele muito presente nos nossos espetáculos de todos nós, né? Dessa geração que foi aluna dele. Então, sempre com generosidade, o Ítalo é extremamente generoso para comentar os seus espetáculos, para falar, para criticar, para dar um palpite, para dar um pitaco. Ele era generoso. Isso faz parte também dessa geração, vamos chamar geração dos clássicos, né? Mas essa geração de humanistas, né? Que acabou, isso não existe mais. Esses humanistas não são mais formados. Essa geração, acho que alguma coisa depois de mim foram os últimos, né? Vamos dizer assim, alguém que esteja aí na faixa dos 60, 60 e poucos anos. Depois disso, o ensino foi para o buraco. E você não forma mais humanidades. Essa que é a expressão que a gente tem que dizer. O Ítalo era um formador de humanidades, né? E nós todos passamos por isso, por formar humanidades e ser formados também. Na verdade, o que acontece? O ensino foi sucateado, o ensino foi jogado na lata de lixo, o ensino da área de humanas, a ditadura acabou com ele no ensino médio, e fez tudo científico, e você passou a ter um vestibular único para entrar na universidade. E isso tudo foi destruindo o ensino, que hoje as universidades, tanto quanto o ensino médio, formam analfabetos funcionais. Pessoas que não sabem ler ou não leem, não gostam de ler. E quando leem, mais do que uma frase, já começa a doer. Então, veio a internet e liquidou com essa fatura do ensino de humanidades. Apesar de que você vai vendo nas redes sociais que as pessoas mais novas, quando elas querem buscar alguma coisa importante para dizer, elas arrancam de algum lugar do Google um clássico qualquer e põem lá uma frase, uma citação, mesmo às vezes que não seja do autor que eles estão achando que porque aquilo é um território de ninguém. Então, voltando no Ítalo e nessa década de 70, os anos 70 foram muito difíceis para enfrentamento com a censura, foram muito difíceis porque a gente teve que fundar aqui no Teatro Marília o Sindicato dos Artistas. Eu fui o primeiro presidente, esse que a Madalena hoje é a presidente. Tivemos que trabalhar no Congresso Nacional pela regulamentação da profissão, e isso éramos nós que fazíamos, os mais jovens um pouco do que o Ítalo, que íamos para essa loucura toda em busca, né, de um coletivo, de uma causa coletiva para melhorar as condições do fazer teatral em Belo Horizonte. Para você ver, quando eu cheguei no teatro, eu estava vendo na biografia do Ítalo, que ele fazia teatro no Instituto de Educação, mas era o único lugar para fazer.
né? Fora o Francisco Nunes, que foi inaugurado em 1950, nesse período até 64, quando inaugura o Teatro Marília, que vai ser o terceiro teatro de Belo Horizonte, nós fazíamos teatro no Instituto de Educação, era o palco possível para as companhias de Belo Horizonte, ou no Francisco Nunes, que era um gigante de 1.200, 1.500 lugares, sei lá quantos, com uma acústica péssima, um teatro de improviso, por isso que chamava-se teatro de emergência, né? Onde o Ítalo fez muita coisa também. E esses grupos todos, o grupo do Ítalo, do Paulo César Bicalho, do D'Angelo, eles todos faziam os seus espetáculos no Francisco. Quando vem o Marília, e vem esse aconchego do Marília, que agora está com menos lugares, mas na época tinha 356 lugares. As cadeiras eram um pouquinho mais apertadas. Não tinha obeso no país, me parece. E aí, é verdade. E aí o que acontece com esse teatro aqui? Ele vira o centro. De 64 para adiante, 65, 66, ele vira o centro. Em 65, nós vamos inaugurar o Teatro da Imprensa Oficial, no final de 65, ali na Rua Rio de Janeiro, né? Cuja entrada era pela Avenida Augusto de Lima, primeiro. E você, então, entrava para o teatro, você tinha que dar uma caminhada longa por dentro da imprensa oficial, nos jardins, para chegar no teatro, subir uma escadaria gigantesca. Mas foi, então, o quarto teatro de Belo Horizonte. Aos poucos, o Instituto de Educação foi sendo preterido, desativado, porque os grupos de Belo Horizonte naquela época eram muito poucos e faziam teatro ou no Marília, ou no Francisco Nunes, ou na imprensa oficial. E assim ficou por longo tempo, até o início dos anos 80, quando veio outras casas. Mas Belo Horizonte só tinha isso aí, não tinha grande coisa. Na verdade, é o seguinte, quando você fazia sucesso, era o sucesso em Belo Horizonte, um estrondoso sucesso como Ró, Minas Gerais, que estreou em 67, eram 3 meses em cartaz, de casa lotada, de terça a domingo. Quando você não fazia muito sucesso, você ficava 1 mês e meio em cartaz. E quando era um fracasso, era 10, 15 dias, 2 semanas que você ficava, você já sabia que o espetáculo não ia pegar. Mas eu tinha o viés do teatro infantil. Então foi o que manteve. Belo Horizonte tem, nos anos 60 e nos anos 70, até metade da década, um pouco mais, você tem o melhor teatro infantil brasileiro, era feito em Belo Horizonte, por nós. Vários grupos que faziam espetáculos para crianças. E o público era fiel e garantido. Belo Horizonte não tinha muita diversão nos finais de semana para criança. Então, as crianças vinham ao teatro, porque também os pais traziam, os pais tinham essa formação de trazer criança ao teatro. E isso é a formação de um público, o início da formação de um público, que nós fomos buscar dia a dia, lá nos anos 60 e 70. E eu fazia esse trabalho de viver desses espetáculos infantis. Você montava e nos dias de semana ainda fazia, vendido para escolas, para empresas, fosse para o que fosse. E isso permitiu que alguns da minha geração acreditassem que era possível viver de teatro e viveram de teatro, né? Viveram da bilheteria do teatro. Ninguém ficou rico, pelo contrário, todo mundo ficou remediado, mas pôde-se viver com uma certa dignidade a partir daí de teatro em Belo Horizonte. Foi aí que nasce, exatamente em 75, o Sindicato dos Artistas, por injeção do Juca de Oliveira, que veio a Belo Horizonte fazer um debate na Casa do Jornalista, no Sindicato de Jornalistas. Eu estava presente nesse debate, debati muito com ele, tivemos um grande debate, eu e ele, no meio de muita gente, mas acabou que eu era um menino ali debatendo com um monstro sagrado, que era o Juca de Oliveira, e ele insistiu comigo para eu fundar o Sindicato dos Artistas aqui, porque já existia em São Paulo e no Rio, em Belo Horizonte ia ser a terceira capital, e foi como foi. Então, e o Ítalo participou dessa fundação, dessa eleição,
desse movimento que a gente fez aqui no Teatro Marília, tudo aconteceu aqui. Uma noite nós fomos eleitos, né, fundamos e fomos eleitos o Sindicato dos Artistas, que na época ainda era uma associação. E estava presente toda a classe teatral, que não eram muitas pessoas, tanto que nós ganhamos por 170 votos contra 35 da chapa que concorria, acabou aparecendo uma segunda chapa para concorrer. Então tinha umas 200 pessoas aqui dentro do Teatro Marília, que era a classe teatral praticamente inteira, técnicos, artistas, todo mundo. E o Ítalo estava aqui junto com todo mundo que veio também do teatro universitário, dos grupos todos, tá? Estava lá todo mundo presente. Esse movimento feito nos anos 70 aqui, tanta gente se uniu e se aproximou, também separou. Alguns, muito poucos, porque era um movimento claramente político e com viés de combate à censura da ditadura, né? E, enfim, não foi um movimento fácil lidar com a censura no nosso encalço, nos nossos calcanhares. Toda vez que a gente entrava em cena de noite, tinha ali 2 cadeirinhas escrito reservado para censura. Era obrigatório, então elas ficavam vazias, você não podia vender aqueles lugares. A gente tinha vontade de vender, às vezes quando a casa estava cheia, esses 2 lugares, só de raiva para o censor chegar e ficar em pé, né? Mas ficavam lá essas cadeiras disponíveis para a censura federal. Não, foi um envolvimento mais discreto. O Ítalo era muito discreto para tudo, né? Ele não era uma pessoa assim, para fora, para julgar os seus sentimentos para o mundo, para entrar num combate desse. É uma geração que defendia muito a questão da arte pela arte. Nós é que trouxemos a arte política para esse debate, para aquele momento, uma geração mais nova. Essa geração que me antecedeu podia estar aplaudindo, fazendo tudo e até apoiando e fazendo coisas, mas com mais discrição. Isso, com certeza eram todos mais discretos, né? Paula Lima, João Etienne Filho, o Aide Bittencourt, o Ítalo Mudado, o Paulo César Bicalho, o D'Angelo não, o D'Angelo já era mais do combate. Então, essa geração, eles eram mais discretos na participação política. Até porque eles queriam ver onde é que essa meninada toda, que éramos nós, onde é que esse troço ia chegar. Então mas eles davam esse apoio, tanto deram apoio que eu, tinha aos 25 anos, fui eleito primeiro presidente dessa uma associação de artistas em Minas Gerais, que é um sindicato. E todos mais velhos ali me apoiando. E me apoiaram muito nessa gestão que eu tive de 2 anos, de 75 a 77 e início de 78. Mas na luta ou nos debates pela regulamentação da profissão de artista, que era uma luta que já vinha de 50 anos antes de 78, feita por vários artistas, desde Procópio Ferreira e tantos outros, lá nos anos 30, 20, sei lá, que eles começaram essa luta de reconhecer a profissão do artista. E isso vai ser reconhecido em 78 numa luta muito grande. Então havia debates sobre essa regulamentação da profissão aqui no Teatro Marília. E sempre aqui, né? Aqui era a casa praticamente que tudo acontecia. Fervilhava aqui, politicamente. Até porque o Júlio Varela, que era o diretor do Teatro Marília, ele abria a casa para toda essa movimentação da classe teatral. E foi também quando a classe teatral consegue ter uma certa unidade de ação, de pensamento, de defesa dos interesses dos artistas, foi exatamente nesses anos 70, diante do combate que a gente tinha que fazer com o autoritarismo da ditadura. Então, parece que a classe ficou mais coesa, mais unida. E isso inclui, naturalmente, o Ítalo nesses debates,
nessas reuniões e tudo, mas ele não tinha uma participação ativa como uma liderança. Não, não era dele, ele era aquele do apoio, se precisasse ele estava ali. E engraçado que todos eles tinham sempre uma palavra de apoio, mas também uma palavra de precaução com a situação ou com o momento que a gente vivia. E nós estávamos debaixo de um ato institucional número 5 que tinha rompido todas as garantias, né, individuais, os direitos, né, de todo mundo tinham sido rompidos ali no AI-5. Então a gente tinha realmente essa capacidade do enfrentamento e eles vinham juntos. Talvez assim, com certo receio. Veja bem, o Ítalo nasceu em 1931. Ele, quando adolescente, ele viu a ditadura do Vargas, o Estado Novo. Ele tinha 16 anos quando o Estado Novo se instala, em 1937. Então ele viu o que era uma ditadura, o que era a falta de garantias de direitos, e talvez essa geração tivesse mais receio desse enfrentamento do que nós que vimos de meninada de peito aberto para a rua. Não só dentro dos teatros que a gente fazia, os espetáculos, mas também nas ruas a gente brigava muito. Então, praticamente, ela está presente em tudo que ele fez, né? O teatro como uma arte do espanto do ser humano, ou da incredulidade do ser humano diante da própria realidade, é isso que torna o teatro humano, né? Uma arte que fala diretamente das reflexões do homem. Onde é que ele vai buscar a indignação dele ou as referências dele, que eu acredito que ele tivesse as suas indignações com a condição humana, tivesse as suas questões para resolver com ele mesmo e com os outros, ele vai buscar os clássicos gregos, né? É aí, nesses clássicos gregos, no ensino, na transmissão do conhecimento, na oralidade, na capacidade de mobilizar as pessoas para o humano, para o lado humanista, que o Ítalo vai ter uma grande atuação, né? Então, em tudo que ele fez até o final da vida, eu acredito, isso teve presente na vida dele, né? O Ítalo era, antes de mais nada, um humanista. Como professor, como artista, ele era fundamentalmente um humanista, um cara que colocava o homem como centro da pesquisa, da busca dele ou do interesse dele diante da vida. Eu acredito que todos nós tivemos isso de alguma maneira. Quem estava mais ligado ao teatro clássico, como no caso do Ítalo, ou do Paula Lima, por exemplo, que era também muito ligado, ou da Aidê Bittencourt, você vê que eu estou citando gente da geração do Ítalo, né? Ou anterior a ele até. Essas pessoas, elas tiveram... Eu acho que elas tinham uma perplexidade diante da vida mais voltada para o seu próprio interior. Buscavam questões, aí entram umas coisas de psicanálise que a gente teria que discutir muito. Mas de que maneira que pessoas como Ítalo, Paula Lima, Aidê, João Etienne iam enfrentar a realidade daqueles tempos se não fosse a sua formação humanista? Como é que eles iam enfrentar a própria perplexidade diante deles, as próprias contradições que eles carregavam, né? Contradições naturais, normais para o ser humano, mas para quem é humanista, isso tem uma dor mais profunda, tem
ou uma profundidade mais dolorosa, vamos dizer assim, né? A condição humana é muito ruim, porque a condição humana é o seguinte, é você nascer e morrer. E nesse ato, nesse intervalo mínimo entre o nascimento e a morte, você tem que buscar prazer na vida, né? E a arte dá muito prazer. Mesmo que ela sacuda os seus demônios interiores, mesmo que ela balance os seus demônios interiores, a arte te dá muito prazer. Talvez sim, ele tinha um projeto estético, né? Ele tinha, claro, todo mundo que dirige um espetáculo tem sua própria visão dessa caixa cênica, que é a mesma coisa que o escritor botar um papel em branco numa máquina e dali sair alguma coisa. O palco vazio, preto, nu, é uma folha em branco. Você tem que preenchê-lo. Então você vai criando a sua estética, que nunca é igual a de outro diretor, outro encenador. Eu estou falando também numa época que nós vivemos a era dos encenadores, né? Então, os diretores tinham um poder muito grande para criar, para além do roteiro ou do texto, eles tinham esse poder de criar o espetáculo. É uma era fantástica, a era dos anos 60, 70, 80, até meio dos anos 90, isso acontece. Depois já vem uma outra classe de gente, que são os dramaturgos, que a dramaturgia não é uma escrita teatral é a autoria. A dramaturgia é aquele cara que faz tudo, inclusive até dirige o espetáculo e cria o texto. Então é outro viés, já mudou. O encenador não tem mais a preponderância sobre a cena. Quem vai ter é o dramaturgo, né? Eu aprendi isso na Alemanha. Quando eu voltei da Alemanha em 84, e eu tinha ficado lá para ver o Festival de Berlim, além de estar estudando lá, eu cheguei aqui e constatei que o dramaturgo, o teatro alemão, ele sempre deu muito o norte para o teatro mundial, de uma certa forma, né? É ele que vai dar, vai patrocinar com a sua coragem as grandes mudanças no meio do teatro, nas estéticas, ou na dramaturgia, na escrita. Então, quando eu voltei, eu tinha certeza, e eu comentei isso muito com o Fernando Peixoto, que vinha muito a Belo Horizonte, e era o nosso maior teórico brasileiro sobre teatro, e ele vinha muito para cá, às vezes ficava hospedado comigo, e a gente tinha uma ligação muito, muito forte, muito grande, de ideias. E eu comentei com ele o que eu vi na Alemanha, ele falou, o próximo ditador da cena mundial será o dramaturgo. Isso, ele falando comigo lá no meio dos anos 80. E foi acontecendo paulatinamente, que é a substituição do encenador pelo do dramaturgo, que vai exercer múltiplas funções, não sei se para o bem ou para o mal, eu não sei se boas ou más, ou de boa qualidade ou de má qualidade, mas vai exercer uma ditadura muito maior que a do encenador, do diretor, né, encenador. Então o Ítalo, eu acredito que ele, como todos os outros, criaram a sua estética a partir da sua vivência, da sua experiência, do seu olhar, né, da sua forma de colocar o mundo em cena. O maior legado que o Ítalo deixou para o Teatro de Belo Horizonte foi as pessoas que ele formou. Tanto que vocês estão fazendo isso aqui. Se não tivesse deixado nada, se não tivesse tido importância, nós não estaríamos hoje aqui gravando alguma coisa para homenagear ou relembrar ou marcar essa memória, essa presença do Ítalo na cena brasileira como um todo. Ele deixou, o grande legado do Ítalo não foi fazer espetáculos, foi se cercar de jovens que ele formava. E isso é uma função de professor, de mestre, né? O Ítalo era um mestre. Eu, quando abri a escola de teatro da PUC, eu não consegui, por exemplo, levar o Ítalo para lá para dar aula de história do teatro. Eu gostaria, mas ele já estava cansado, falou que não queria. A escola começou a funcionar em 2000.
Mas ele foi lá fazer debates que eu convidei, e era um mestre, e falava muito bem, e dominava o assunto. Quando você queria falar de teatro clássico, você tinha que conversar com o Ítalo, não tinha outra referência, né? Até porque Paula Lima já tinha ido embora, que era uma segunda referência em Belo Horizonte para o teatro clássico, já tinha ido embora. Então, quem dominava esse assunto, as letras clássicas, era o Ítalo Mudado. Então, eu levei ele para fazer uma ou duas vezes, ele foi na PUC falar para os alunos sobre o que era esse teatro clássico e fez ótimas palestras. Foi o que eu pude fazer, talvez tenham sido meus últimos encontros com o Ítalo, ter sido por aí, fora algum restaurante, algum botequim que você encontrava, porque aí também já não existia mais stage door, não existia mais ponto de encontro para a classe cultural em Belo Horizonte, porque ela tinha crescido. Com a cidade, com o crescimento da cidade, cresceu o interesse de muitos jovens pela arte. E aí começou a aumentar a classe cultural de uma maneira geral. A classe teatral aumentou muito, né? Aumentou muito, foi uma coisa gigantesca. Muitas escolas, Belo Horizonte passou a ter muitas escolas de teatro. Antes, quando eu estava começando a fazer teatro, só tinha o TU, Teatro Universitário, não tinha outra, né? Depois vem o TESC aqui no Teatro Marília, lá no Porão, da Cruz Vermelha, nem era aqui no Teatro Marília, era no Porão da Cruz Vermelha, que era aqui do lado, porque esse teatro aqui ele pertence à Cruz Vermelha, na verdade, né? E aí veio o TESC, veio a Escola do Rolando Bosque, veio a oficina de teatro que eu criei, vem o Palácio das Artes com curso livre, até esses cursos irem se formando e até criar um curso superior em Belo Horizonte de teatro, que eu fundamentalmente não conheço nada desse curso superior de teatro que seja muito interessante, a não ser que eles formam teóricos, né? E críticos e pesquisadores. Não sei qual a contribuição deles para o teatro, realmente não sei. Mas uma pessoa como o Ítalo Mudado formou e deu material para muita gente, muito mais do que muitas escolas de teatro que estão por aí. Ou mesmo esse curso superior de teatro. Esse é o legado do Ítalo Mudado, no meu modo de entender. Agora, vamos analisar uma coisa aqui, para a gente tentar fechar essa coisa. O Ítalo nasce em 1931. Ele vai pegar uma Belo Horizonte nos anos 40, no pós-guerra, que explodia. Eram os anos JK. Então, o JK trouxe o Guinhar, trouxe Oscar Niemeyer. JK se cercou dos grandes escritores, poetas, contistas, romancistas, não só mineiros, mas brasileiros como um todo. O pessoal da Semana de 22 não saía daqui, fazendo pesquisa em Ouro Preto, né? Esses anos eles são responsáveis pela criação, os anos 40 e 50, pela criação de muita coisa, inclusive da preservação do patrimônio histórico brasileiro, né? E tudo acontecia aqui. Nesta pequena cidade que devia ter o quê? Nos anos 40, 300 mil habitantes, talvez? Não sei. Tem que verificar esse número corretamente. Não sei se precisa, mas era por aí. 300, 400 mil habitantes vai ter nos anos 50. Então, JK prefeito, depois JK governador. O Ítalo pega o João Sesquiate no auge do Teatro do SESI, né? Então, vai trabalhar com o João Sesquiate como ator. O João Sesquiate era um mestre também. Eu já conheci o Sesquiate já tinha abandonado o teatro. Só tinha o restaurante dele, que era na casa dele. E ele já tinha se aposentado do SESI, já estava idoso, já queria descanso, mas a paixão dele claramente era o teatro e as pessoas que ele formou. O Ítalo vai formar gente como Raul Belém Machado, forma-se com o Ítalo. Joaquim Costa forma-se com o Ítalo, né?
Guido Almeida, essa turma toda que trabalhou no teatro clássico, acho que Jaqueline de Paula, que trabalhou no teatro clássico com o Ítalo Mudado, foi formada por ele. O grande legado do Ítalo, então, é isso. Então, o Ítalo viu a efervescência e participou como intelectual, como artista, como criador e como professor, dessa efervescência cultural de Belo Horizonte dos anos 40 e 50, no pós-guerra, né? Belo Horizonte começa ali a sair da casca do ovo, a começar a sair da casca do ovo, porque era um ovinho, não tinha quase nada, nada acontecia aqui. Né? Dança não acontecia. Acontecia nos anos 50 as operetas. Então o Ítalo deve ter visto e participado de alguma maneira das operetas que aconteciam no Teatro Francisco Nunes depois de 1950. O Teatro Municipal foi demolido para dar lugar ao Cine Metrópole e depois o Cine Metrópole foi demolido no governo do Tancredo, que é uma sacanagem que o Tancredo fez. Né? Deixou demolir um compromisso que ele tinha com o Antônio Luciano Pereira de deixar ele demolir aquilo para vender aquilo, para fazer um prédio que parece uma enfermaria de quinta categoria e que é uma sede do Bradesco em Belo Horizonte. Essas são coisas em Belo Horizonte que você fica perplexo de ver acontecer. Né? Então, o grande legado do Ítalo para mim é esse, é ele ter formado gente, ter mais do que plantado uma estética, que eu acho que ele não fez isso, ele não plantou isso, não teve essa preocupação. Eu acho que o prazer dele era gente, era formar gente, era se cercar de gente, e ele pontificava com aquele jeito dele, mineiro, bem simples, de falar calmo, falava baixo, nunca o Ítalo foi de falar alto, né? E com aquela humildade de quem sabe, de quem tem sabedoria. E eu acho que esse é o grande legado do Ítalo. Então ele foi um jovem que viu essa Belo Horizonte explodir. Ele viu que ser criado o complexo da Pampulha inteiro, né, pelo Niemeyer, pelos artistas que vieram a Belo Horizonte e aqui se estabeleceram desde a construção da cidade e que já estavam um pouco mais velhos, mas que ficaram aqui. Então ele viu uma geração de artistas plásticos. Ele viu Guinhar montar sua escola no parque e formar muita gente também. E a outro, né, formador de gente era o Guinhar. Então, eu não sei como é que o Ítalo conviveu com o Guinhar, qual foi essa convivência, certamente teve, porque eu era criança. Mas eu acho que até que o Guinhar pintou um retrato do Ítalo. Então, você vê que as pessoas elas se conectavam. Né? Afonso Romano de Santana estava começando a sua carreira de poeta, de escritor, junto com a atuação do Ítalo no teatro. E aí você tem aí o legado de Drummond, que ninguém escapa do legado de Carlos Drummond de Andrade na poesia em Minas Gerais. Não tem jeito. Tem certas coisas que você não escapa delas. Em Minas Gerais tem umas coisas que você não escapa delas. Um é o barroco. Essa chatura chamada barroco, porque hoje acho uma chatura, não achava não. Acho lindo, bonito, etc, etc, etc. Mas você está tão atavicamente ligado ao barroco e ao minério de ferro que você parece que tem ferro na alma e tem barroco no pensamento, né? Tudo circulando. Eu vejo que nós mineiros temos uma formação erudita, clássica, muito diferenciada do resto do Brasil. Até porque nós somos ensimesmados. E o Ítalo era um ser ensimesmado. Ele não era de grandes arroubos, ele não era de grandes prosas, de grandes discussões, não, ele era aquele ser ensimesmado. Eu fico imaginando que o Ítalo tinha um olhar muito particular sobre a humanidade. E eu vejo isso com uma perspectiva para o futuro, de que a gente tem que mesmo guardar a memória dessas pessoas todas,
porque essas pessoas fazem parte da história que algum dia vai ser tirada lá da lata de lixo ou das gavetas e as pessoas vão poder recontar ou contar ou ver esses registros como o que nós estamos fazendo hoje. Estou falando um monte de coisa aqui, e outras pessoas também, sobre essa figura que foi o Ítalo Mudado, essa grande figura humana que foi o Ítalo Mudado. Mais do que um artista, até mais do que um professor, eu acho que ele foi um exemplar figura humana. Não, não acredito que ele aprofundou isso, não. Eu acho que ele deve ter ficado alegre, porque de uma certa maneira ele sabia que ele tinha feito parte disso. Porque para toda essa explosão acontecer, porque aconteceu uma explosão não só de gente de teatro, mas aconteceu uma explosão de grupos. Foram criados muitos grupos nos anos 80, grupos de teatro, companhias de teatro. Foi dado uma força especial para o profissionalismo. E as pessoas passaram a acreditar, como eu, que vinha desde lá dos anos 60, acreditando que era possível viver de teatro. A meninada que chegou nos anos 80 acreditou que eles iam viver de teatro e muitos vivem até hoje de teatro. Eu não faria essa separação nunca do que é comercial e do que tem uma estética. Eu acho que o que se convencionou chamar de comercial, porque o teatro busca bilheteria, mas tem que buscar, porque senão como é que o artista vai sobreviver? Nessa época não tinha lei de incentivo, não tinha nada. Como é que o Ítalo fazia teatro? Como é que nós fazíamos teatro? Tirávamos do bolso e esperávamos receber a paga, o retorno na bilheteria. Se isso não acontecesse, era falência, porque ninguém da classe teatral vem de famílias ricas. Ninguém. É da classe média para baixo. Então, nós todos viemos de famílias muito remediadas, famílias com muitas dificuldades. O teatro não é uma arte que atrai ricos, não atrai filhos de famílias ricas para fazer teatro. São raríssimos. Então ele atrai realmente os mais pobres, os que têm famílias mais simples, mas também que têm essa capacidade de aprofundar as suas dúvidas, o seu interior, a sua perplexidade diante do mundo. Então, eu não acredito que ele deve ter ficado alegre de ver que muitos dos que ele formou estavam ali, nessa explosão dos anos 80. Foi uma explosão. Anos 80, no teatro em Belo Horizonte, foi uma explosão de companhias, de grupos, de festivais, de campanhas, de prêmios, né, de gente nova, gente talentosa que vinha de tantos lugares, né, e isso foi surgindo. Uma das responsáveis foi seguramente a oficina de teatro, que era essa escola nossa aqui na Avenida Afonso Pena, mas dos outros responsáveis era o Ronaldo Bosco, era o Ítalo Mudado, toda essa gente que formava a gente. Então eu acredito que eu fiquei orgulhoso de ver que as pessoas que tinham passado pela oficina nos anos 80 já estavam começando a aparecer, despontar, explodir. E eu acredito que o Ítalo também, porque ele nunca deixou de formar a gente, né? Então, eu não acredito que ele tenha ficado perplexo com essa explosão, não. Pelo contrário, acho que todos nós ficamos felizes com o que acontecia ou o que estava acontecendo, que era o que a gente queria, um movimento teatral, né? A gente queria que isso acontecesse. E não era fácil, tinha discussões estéticas, tinha discussões políticas, tinha discussões pessoais. A classe teatral começou-se a organizar nessa época, daí eu não lembro mais se o Ítalo participou, mas acredito que sim, uma vez por ano,
de 83 até 87, 88, uma vez por ano a classe teatral se reunia inteira lá no seminário perto de Ouro Preto, o seminário enfim, Dom Bosco. E ali eram 4 a 5 dias de intensas debates e discussões acaloradas sobre o fazer teatral como um todo. E não pensa que era fácil, não, era uma pauleira. Isso tudo nos anos 80 já estava acontecendo, porque já tinha sido criada também uma associação de produtores para acompanhar essa explosão do teatro, né, que vai ser presidida primeiro pela Cleide Gosding. E aí eu acredito que todo mundo que vinha nessa onda, a Aide Bittencourt deve ter ficado muito feliz, porque os alunos do TU explodiram também, em vários grupos. Né? Não formaram grupos, mas explodiram em vários grupos. Né? E eu vejo, por exemplo, o D'Angelo. O D'Angelo também era um formador de gente. Né? Não só na escola de medicina, mas também no teatro, e basicamente no teatro ele formou muita gente. Né? Ele e o Jonas Bloch. Por exemplo, o primeiro curso de teatro que eu fiz foi em 66, com o Jonas Bloch e o J. D'Angelo, na associação comercial lá na rua Curitiba, que eles deram um curso de 1 ano. E dali saiu muita gente desse curso. Eu tinha 16 anos. Então, o que eu fico vendo é que essas pessoas, eu acho que elas ficaram alegres, não acho que o Ítalo se espantou, não. Eu acho, quer dizer, não estou dentro da cabeça dele, não estava para saber. Mas ele frequentou tanto, assistiu tudo, ele ia em tudo. Eu acho que de uma certa maneira foi uma década mágica de 83 até 95, foi uma década mágica para o teatro em Belo Horizonte, de muita explosão, de grandes produções e principalmente, isso tem que ser falado, explosão de público. O público fez assim, explodiu, todo mundo ia ao teatro. Enfim, são essas questões aí. E para finalizar, não sei se eu posso finalizar ou você quer finalizar? Não, pode ficar à vontade. Só para finalizar, eu acho que o que vocês estão fazendo, que é essa lembrança do legado do Ítalo Mudado, é muito importante. É muito importante que outras pessoas façam também para outras pessoas, né? Antes que essas pessoas morram. Porque tem muita gente ainda aí uma grande maioria já foi embora, mas tem muita gente ainda aí com coisas para dizer e com histórias para contar. Né? Porque quem viveu com tanta intensidade a arte, e o Ítalo fez isso, e acredito que todos nós, de uma certa maneira, fizemos também isso, quem viveu para a arte e a arte com essa intensidade, seguramente tem muita bagagem para passar, para contar. Se não escreve, então tem que ser através da oralidade. E eu acho que a oralidade é sempre interessante, porque tem casos, né? E casos são mais gostosos quando você escuta, ou fala, ou conta, ou escuta, ou alguém te conta. Então, quer dizer, nós não, nesse depoimento aqui, nós não colocamos o olho na fechadura da vida do Ítalo, porque não tem sentido, né? Mas eu acredito que ele era um ser, como todos nós, com essa ansiedade do humano, mas eu acredito que ele tinha outras questões também, como nós todos temos. E a vida é isso, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Não sei se essa frase resume alguma coisa, mas ela é tão bonita, né? Eu quero agradecer vocês por terem me convidado, me sinto honrado de poder estar fazendo essa conversa aqui hoje e estou às ordens para qualquer coisa.